Jesus Cristo esteja nas nossas vidas. Nesta oportunidade, nós queremos dar continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Acredito que Deus tem uma bênção muito grande para as nossas vidas através do entendimento da sua palavra. Estaremos estudando o capítulo 9, do versículo 14 ao versículo de número 18. E entendemos que estes versículos fazem parte da argumentação do apóstolo em relação ao ensinamento da eleição, que fora ensinado por ele do versículo 10 ao versículo de número 13 do capítulo 9. Fique conosco e seja abençoado pela palavra do Senhor. Diz-nos assim o texto: que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: por isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Nos versículos anteriores, o apóstolo nos ensinou sobre a eleição de Israel e destacou pelo menos 4 coisas importantíssimas em relação à eleição. Em primeiro lugar, ele nos disse a origem da escolha, que a escolha foi Jacó, e era filho de Isaque e de Rebeca. Em segundo lugar, o tempo da escolha. E este tempo foi quando os meninos, Esaú e Jacó, ainda estavam no ventre da sua mãe Rebeca. E antes de eles terem praticado bem ou mal. Então veja, este foi um destaque que o apóstolo se preocupou em explicar para nós. Não foi porque eles haviam praticado bem ou mal, pois ainda estavam no ventre da sua mãe. Em terceiro lugar, o apóstolo nos mostra a maneira que esta escolha aconteceu. Ele nos diz que Deus disse, ou foi-lhe dita, Deus disse a Rebeca: o maior servirá ao menor. Então veja que foi um ato da soberania de Deus, esta escolha. Em quarto lugar, o apóstolo nos vai dizer que esta escolha, ela tinha um motivo de acontecer da maneira que aconteceu. E este motivo era para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Observem esta grande verdade. Deus tem propósito ao escolher Jacó e não Esaú. E este propósito, ele tem que ser firme. Então Deus escolhe quem quer e da maneira que quer e quando quer. E este é o ponto que o apóstolo ele vai dar sequência na sua argumentação. E nós vamos entender que este propósito de Deus, que precisava ser firme, ele falava sobre a minha vida e sobre a tua vida. Agora, nestes versículos, o apóstolo ele vai argumentar contra aqueles que argumentariam o seu ensinamento e diriam que Deus é injusto ao escolher um e rejeitar o outro. Então o apóstolo ele vai tratar dessa questão nestes versículos. Então vamos observar. Veja que no versículo 14 ele diz:
Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Este versículo está muito claro que Paulo, ele está nos dizendo, Deus não foi injusto ao escolher Jacó e não Esaú. Esta maneira de ensinar com perguntas é para despertar a mente dos seus leitores. O apóstolo ele usa este tipo de argumentação lá no capítulo 4 e no versículo de número 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Também observe o capítulo 6 e o versículo 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. 6 e 15 está escrito, pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Capítulo 7 e o versículo de número 7 está escrito, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Capítulo 8 e versículo 31, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então veja que esta maneira do apóstolo ensinar é para despertar a nossa mente em relação a algo que ele está fazendo. E aqui neste versículo, esta é a grande verdade. Deus não é injusto ao escolher Jacó e não Esaú. O apóstolo ele vai explicar isto a partir de dois exemplos, Moisés e Faraó. Ele vai nos dizer, pois diz a Moisés, ou seja, Deus não é injusto de fazer o que fez. Por que ele não é injusto? Porque ele disse, porque Deus disse a Moisés. E o que ele disse? Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Este versículo é de extrema importância de nós compreendermos o seu contexto. Por quê? No livro de Êxodo, o capítulo de número 33 e o versículo 19, nós encontramos esta verdade dita a Moisés. Porém, o seu contexto, a partir do versículo 12 do capítulo 33, Moisés pede a graça de Deus para a sua vida. E o objetivo de Moisés querer a graça de Deus é para fazer a obra que Deus tem para ele realizar. Observem o que está escrito, o versículo de número 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora que me faça saber o teu caminho. Observe, Moisés quer saber o caminho de Deus. E conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. Então veja, Moisés ele precisa da graça, mas ele precisa conhecer os caminhos. Ele precisa, através dos caminhos, conhecer Deus e através do conhecimento de Deus, achar graça aos olhos de Deus. Moisés também pede que o Senhor esteja atento ao povo dele. Observem, Moisés ele tem consciência de que o povo não é dele, mas é o povo de Deus. E ele então tem uma missão para com o povo de Deus. E ele precisa desta graça. O objetivo de Moisés é ter esta graça, é alcançar do Senhor esta presença para que acompanhe ele, para que a obra de Deus seja realizada. Este texto é muito importante nós analisarmos. Porém, vamos ao versículo de número 18. Moisés disse assim, então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés, ele entende que precisa da glória de Deus para fazer a obra de Deus. Deus disse, olha o versículo 18, porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti,
e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Olha que coisa interessante. Moisés pede, Deus dá duas coisas excelentíssimas a Moisés. A primeira dela, Deus fará passar toda a sua bondade. Em segundo lugar, Deus apregoará, ou seja, Deus ensinará no coração de Moisés, oh, que coisa maravilhosa, o seu nome. Só que então aparece o versículo citado por Paulo, e Deus diz assim: e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. A essência usada pelo apóstolo neste versículo é: Moisés recebeu toda a bondade de Deus. Deus apregoou o seu nome ao coração de Moisés. Porém, Deus não abriu mão da sua soberania. Entendemos que o homem recebe as coisas excelentes que Deus tem para o homem. Porém, a soberania de Deus, Deus não abre mão. Deus é soberano. Ele escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Que esta palavra leve eu e você a dependermos de Deus para que possamos fazer a obra que Ele tem para nós fazermos. Que coisa maravilhosa. A segunda argumentação do apóstolo, ele pega o exemplo de Faraó e ele vai nos dizer que a Escritura diz a Faraó, foi dito a Faraó. E o que foi dito a Faraó? Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aqui o apóstolo cita o livro do Êxodo, o capítulo 9 e o versículo de número 16. E o contexto é um encontro de Moisés com Faraó, que está entre a sexta e a sétima praga. E Deus disse: eu vou começar agora a julgar a tua casa, ó rei Faraó, porque você precisa saber que eu te levantei. Deus levanta Faraó, ou seja, Deus dá condições de Faraó ser o que era, com dois objetivos. Veja o que está escrito. O primeiro objetivo é para em ti, você que é um homem poderoso, você que tem o domínio da nação do Egito nas mãos. Então, Deus te levantou para em ti mostrar o seu poder. E nós conhecemos a história entre Deus e Faraó e sabemos como foi o seu desfecho e da maneira que ela aconteceu. Então, observem, Deus permite Faraó ser o que era para mostrar o poder dele na vida do Faraó. Em segundo lugar, Deus permite Faraó ser o que era para que o nome do Senhor, observem, para que o meu nome, o nome do Senhor, seja anunciado em toda a terra. Percebam que a soberania de Deus está em evidência neste texto. Porque até hoje, nos nossos dias, a história de Faraó, ela fala conosco e ela nos mostra um Deus soberano, um Deus poderoso, que tem o domínio da história da humanidade nas suas mãos. Que o Senhor possa nos abençoar com esta verdade e nós possamos entender que a soberania de Deus está acima de todas as coisas. E com esta verdade nos nossos corações, nós venhamos a orar e entregar ao Senhor as nossas causas para que Ele faça da maneira que Ele quer fazer. Deus
nos abençoe com estas grandes verdades. Agora observe também que o apóstolo ele coloca neste ensino duas declarações. A primeira declaração, ela está no versículo de número 16 e ela acontece logo após o exemplo de Moisés. E ele nos diz assim: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Veja a palavra isto. Está referindo-se à escolha de Deus. Paulo está dizendo, assim, pois, ou seja, por este motivo, por estes exemplos de Deus demonstrar toda a bondade, de Deus apregoar o seu nome a Moisés, e mesmo assim não abrir mão da sua soberania, e pelo motivo de ele escolher Jacó e não Esaú, Paulo está dizendo, por este motivo, oh aleluia, isto o quê? A escolha que Deus faz. E aqui é muito importante nós entendermos que Deus escolhe pessoas específicas para obras específicas. E esta é a verdade argumentada pelo apóstolo neste texto. Para a salvação, todos somos chamados. Porém, para obras específicas, Deus tem os seus escolhidos. E não podemos rejeitar este chamado do Senhor. Como Deus disse a Paulo, como é difícil você lutar contra os meus aguilhões. Perceba que Deus tem aguilhões que nos chamam e é muito duro para o homem lutar contra este chamado específico de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar e nós venhamos rendermos a esta chamada do Senhor para as nossas vidas. A segunda declaração do apóstolo acontece no versículo 18. Ele nos diz assim, logo pois. Ou seja, esta declaração, ela resulta da conclusão dos dois exemplos que o apóstolo usou. Ele disse, logo pois. Ou seja, desta maneira, pois. Isto acontece, pois. E o que acontece? Olha só. Compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. O que precisa ficar claro na minha e na tua mente é que Paulo ele está destacando a soberania de Deus nestes versículos. E está dizendo que Deus levanta, Deus escolhe para grandes obras o homem que ele quer. Deus escolhe quem ele quer para fazer a diferença na terra. Que maravilha! Meu coração, nesta oportunidade, salta de alegria ao entender que não é porque eu quero, não é pelas minhas próprias vontades, mas o Senhor, oh aleluia, Ele é o autor e o consumador da minha fé. Ele pode produzir no meu coração o desejo e Ele pode produzir na minha vida a capacidade para fazer o que precisa ser feito na sua obra. E esta conclusão está muito clara, que Deus, Ele se compadece de quem Ele quer e Ele endurece a quem Ele quer. Eu acredito que o Senhor tem grandes obras para eu e você realizar. E precisamos da palavra do Senhor para nos dar capacidade para chegarmos nestas grandes obras. Que o Senhor possa nos abençoar. Então entendemos que a soberania de Deus está nestes versículos e que a soberania de Deus tinha um propósito ao escolher Jacó e não Esaú.
Vamos continuar no nosso estudo. Nós vamos entender que no versículo 24, o apóstolo ele chega no ápice deste propósito de Deus e nos diz que este propósito era para unir judeus e gentios no que nós conhecemos hoje como a igreja do Senhor, que é eu e você. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra. Eu quero orar com você e estaremos pedindo para que o Senhor nos abra os olhos do nosso entendimento e que esta verdade da soberania de Deus, ela esteja nos nossos corações. E não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa o que estejamos passando, Deus é soberano. Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas e Ele faz todas as coisas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso grande, poderoso e eterno Pai, queremos te agradecer nesta oportunidade pela tua palavra, Senhor, colocada diante de nós, neste dia tão maravilhoso. Meu Deus, me dá o entendimento que eu preciso da tua graça na minha vida, a tua misericórdia. Meu Deus, eu preciso da tua bondade, eu preciso que o Senhor apregoe no meu coração o teu nome, assim como o Senhor fez a Moisés. Mas eu também preciso entender que a tua soberania está acima das tuas atitudes para com a minha vida. O Senhor faz o que o Senhor quiser para mim e para todos os homens. Abençoe a cada um dos ouvintes com esta graça e que possamos, a partir do entendimento desta soberania do Senhor, nos rendermos aos teus pés e sabermos que o Senhor tem o domínio de todas as coisas, de todos os homens nas suas mãos. Em nome de Jesus, eu te peço e desde já te agradeço, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. Eu te espero no nosso próximo encontro, onde estaremos estudando do versículo 19 ao versículo de número 29. E vamos estudar algo extremamente importante, que vai falar sobre a paciência de Deus ao demonstrar graça e misericórdia para mim e para você. Deus abençoe as nossas vidas. Amém.